Olha, o presidente Lula deve indicar 2 nomes ao Supremo Tribunal Federal em 2023. Uma vaga será aberta em maio com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski e a outra em outubro, quando a atual presidente da Corte, a ministra Rosa Weber, vai completar 75 anos e também vai deixar o STF. Em algumas ocasiões, Lula deu sinais de que pode indicar o advogado criminalista Cristiano Zanin para uma das vagas. Zanin foi responsável pela defesa do presidente nos processos da Lava Jato e pelo habeas corpus, que foi acolhido pelo STF e resultou nas anulações das condenações e no restabelecimento dos direitos políticos do petista. O ex-juiz da Lava Jato e responsável pelas condenações de Lula no âmbito da operação, o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, usou as redes sociais para criticar uma possível indicação de Zanin à Suprema Corte. Moro disse o seguinte, abre aspas, um bom resumo do governo Lula até aqui. Ataque à lei das estatais para loteamento político, esposas de ministros nos tribunais de contas e o desejo de ter o advogado e amigo pessoal no STF. Onde está a impessoalidade? Fecha aspas. Já a ministra Carmen Lúcia, do STF, disse em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, na semana passada, que a ligação com o próprio presidente não macula o indicado e que Zanin já demonstrou ter notório saber jurídico, uma das exigências constitucionais para o cargo. Para debater esse assunto, eu convido agora para o nosso painel a professora de Direito Constitucional, Samantha Meyer, e o advogado criminalista Bruno Salles. Boa tarde aos dois. Samantha, vou começar por você. A possível indicação do Cristiano Zanin ao STF fere o princípio da impessoalidade? Bom, boa tarde, Luciana. Boa tarde, Bruno. Eu acho que se o critério de indicação usado pelo presidente for a relação pessoal e de amizade que ele tem para com o advogado, sim, a gente sempre sabe que o critério para indicação de um ministro tem que ser a reputação ilibada e o notável saber jurídico. Não estou dizendo aqui que o advogado Cristiano Zanin não tenha um notável saber jurídico nem uma reputação ilibada. Eu acho que o que macula a indicação dele é quando, em diversas entrevistas, o presidente da República se refere a ele como um grande amigo, meu amigo pessoal, porque isso pode gerar uma violação ao princípio da impessoalidade, que é descrito no artigo 37 da Constituição, como também macula a questão da própria legitimidade do tribunal. Eu acho que talvez uma possível indicação dele, o que vai realmente pesar é a sabatina feita pelo Senado Federal, que o que importa saber para alguém que é indicado para o Supremo Tribunal Federal são quais são as suas posições, como é que ele age diante das grandes causas. E talvez um outro empecilho seja se ele vai se julgar suspeito nos casos do presidente que ainda tramitam no Supremo Tribunal Federal, uma vez que ele foi o advogado do presidente da República em inúmeros processos judiciais. Bruno, boa tarde, bem-vindo também. A indicação do Zanin fere o princípio da impessoalidade? Boa tarde, Luciana, tudo bem? Sempre bom estar de volta aqui à CNN. Boa tarde, doutora Samantha, é um prazer debater com você pela primeira vez aqui nesse espaço, que é um espaço tão privilegiado para a gente. E olha, Luciana, eu concordo com a doutora Samantha quando ela diz que os critérios objetivos elencados pela Constituição Federal estão preenchidos no caso do doutor Cristiano Zanin. Ele tem entre 35 e 75 anos, ele tem notório saber jurídico, isso já foi provado na sua atuação num dos processos mais notórios da história do nosso Supremo Tribunal Federal e nessa famigerada Operação Lava Jato, também um dos processos mais notórios da história e que fique notório pela sua infâmia, inclusive. Então, ele também tem reputação ilibada, é um outro critério que é colocado aí e possivelmente seria aprovado no Senado Federal com a maioria absoluta, como prevê a Constituição como requisito para a sua admissão. Quanto à proximidade de Cristiano Zanin com o presidente da República, veja, é muito difícil que um indicado para o Supremo Tribunal Federal não seja uma pessoa próxima ao presidente da República. Isso não é uma coisa nova. Vamos lembrar que o ministro Alexandre de Moraes foi uma pessoa muito ligada, sempre foi amigo pessoal do presidente Michel Temer e foi por ele indicado
e demonstrou ter notório saber jurídico, demonstrou ter reputação ilibada e tem desempenhado o seu papel como ministro do Supremo Tribunal Federal com críticas, mais críticas jurídicas. Ele, de forma alguma, desonra a toga que vem utilizando no Supremo Tribunal Federal. O mesmo ocorreria com o ministro André Mendonça, que também é uma pessoa que era muito próxima a Michele Bolsonaro. A gente pode lembrar daquela cena da nomeação em que eles estavam juntos ali, em que tem um pequeno, um petit comitê, onde eles estão ali, onde eles ajoelham, onde eles oram, onde eles comemoram junto a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Uma proximidade muito grande, talvez até maior do que do Cristiano Zanin em relação ao Luiz Inácio Lula da Silva, que tiveram uma relação, tem uma relação cordial, tem uma relação possivelmente até de amizade, mas que mais do que isso tiveram uma relação profissional, uma relação de advogado-cliente. Eu, como advogado, posso afiançar o quanto esse tipo de relação que nós temos com os nossos clientes, principalmente os clientes vítimas do sistema de justiça criminal, quando são perseguidos, quando são injustiçados, isso molda uma relação que é uma relação muito forte, mas que de modo algum desonraria a sua posição no Supremo Tribunal Federal. Então, eu não acredito que nesse caso nós tenhamos qualquer tipo de infração ao princípio da impessoalidade e, como a doutora Samantha colocou também, é claro que em alguns processos em que ele atuou, ele poderia se declarar suspeito ou a própria corte poderia declarar o suspeito em relação aos processos em que ele teve atuação. Isso é absolutamente normal. O ministro Barroso se declarou suspeito em uma série de processos, o ministro Alexandre de Moraes também. Aqueles que atuam perante a Suprema Corte acabam se dando por suspeitos nos processos em que já atuaram. Após a indicação do presidente da República, o candidato a uma vaga do STF precisa passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Caso seja aprovado, o nome segue para a votação em plenário e deve ser referendado pela maioria dos senadores para efetivamente assumir o cargo. O Cristiano Zanin, Samantha, reúne condições de ser aprovado pelo Senado Federal também? Bom, no que diz respeito ao currículo e à conduta dele, penso que sim. O que eu queria falar em relação à colocação do Dr. Bruno é que em nenhum momento aqui a gente está falando uma desonra do Supremo Tribunal Federal com o nome do Dr. Cristiano. A única coisa que eu pondero é que um presidente da República, seja ele o atual presidente ou os anteriores, ao fazerem uma indicação de um ministro do STF, eles não podem fazer sob a alegação de que ele é meu amigo pessoal, como o próprio presidente Lula já fez em diversas entrevistas. Ou seja, a indicação do Supremo não pode ser um presente que se dá para um amigo. A indicação tem que ser feita em nome das qualidades técnicas e morais que aquele candidato reúne. Não discuto aqui que o doutor Cristiano tenha essas características. Penso que um Senado que hoje não é totalmente ao lado do governo, que é um Senado que tem mais candidatos de oposição, que isso pode gerar algum desgaste no momento da sabatina, o que eu vejo positivamente, porque eu acho que isso legitima a indicação de um presidente da República. É importante que um candidato enfrente perguntas difíceis de como ele se colocaria diante do combate à corrupção, o que ele pensa sobre questões de aborto, de gênero, porque isso é o que a sociedade espera de um ministro do STF. A oportunidade para se fazer isso é dentro da CCJ, por uma sabatina bastante rigorosa do Senado Federal, para que depois o plenário decida se o aprova ou não. Eu acho que esse é o momento realmente para se dar legitimidade a uma indicação que é pessoal, não deixa de ser, de certa forma, pessoal do presidente da República, mas que tem que ser embasada em critérios técnicos e não em critérios de amizade. Muito bem, Bruno. A pergunta é a mesma. Você acha que o Cristiano Zanin teria dificuldade ou facilidade para passar nessa sabatina no Senado Federal? Não acredito que tenha dificuldade. Ele é um advogado com bastante trânsito em Brasília, que conhece muitas pessoas, que não advoga só para o presidente Lula, que advoga por uma série de pessoas. Mas eu acho que é importante nessa fala da doutora Samantha, e aqui isso é muito importante, nós deveríamos avaliar os candidatos ao Supremo Tribunal Federal muito menos pelo seu nome, como pelo seu perfil.
Nós precisamos pensar em perfis que tenham, acima de tudo, e aqui eu vou utilizar uma expressão do professor Rubens Casara, um compromisso incondicional com a garantia da Constituição Federal, com os seus princípios, os seus fundamentos e com o Estado democrático de direito. Eu acrescentaria que tenha compromisso inalienável com as garantias do processo penal, que não queira trazer para a atuação do Supremo Tribunal Federal uma atuação de formação de legislação, de fonte do direito, como essa cultura dos precedentes que nós temos nas duas cortes superiores e que tem sido bastante deletéria em algumas matérias para o próprio Estado Democrático de Direito. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal tem que interpretar a lei, ele não tem que criar a lei, não tem que criar precedentes. Nós estamos vendo um caso hoje na Suprema Corte, o professor Lenny Streck, um possível candidato ao Supremo Tribunal Federal, ele aponta que nós temos hoje um caso em habeas corpus que não é conhecido e no qual se querem gerar precedentes. E isso é uma coisa muito grave do ponto de vista constitucional. Esse perfil, um perfil que seja humanista, que tenha um apreço pelas garantias fundamentais, que tenha apreço pelas razões do Estado de Direito, né, o que se chamaria, hoje em dia, uma palavra que acabou ficando desgastada, de uma pessoa garantista, esse perfil é o perfil que se espera para o Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que o doutor Cristiano Zanin, ele preenche todo esse perfil, mas não é o único. Nós temos muitas pessoas que preencheriam esse perfil também, como o professor Pedro Serrano, professor Lenny Streck, que eu já citei, professora Carol Proner, a advogada Dora Cavalcante, que está sendo cotada também, a advogada Vera Lúcia Araújo, de Brasília, que é uma advogada militante há muito tempo. Então, nós temos todos esses perfis que podem se colocar no STF, independente de serem pessoas próximas ou não ao presidente da República que está lá, né? A proximidade não deve balizar a nossa escolha, como a doutora Samantha colocou, mas também não deve balizar a nossa crítica. Não é porque uma pessoa é próxima ao presidente da República que ele não pode ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Afinal, deve ser uma pessoa em que o presidente da República tenha confiança e de que não vá desonrar os compromissos que ele assumirá no momento em que assumir a cadeira do Supremo Tribunal Federal. Samantha, o Bruno traçou todo aí um perfil de como deveria ser essa pessoa para melhor andamento do Supremo Tribunal Federal. Você concorda com o perfil que ele traçou? Eu acho que essa pergunta de qual é o perfil que precisamos para o STF é essencial. Eu concordo com o doutor Bruno que a gente precisa de um perfil mais garantista, no sentido de dar um freio a esse ativismo judicial exagerado, porque isso é muito ruim para o próprio sistema democrático, não é? A criação de leis, a inovação no ordenamento jurídico tem que vir do poder legislativo, é ele que tem legitimidade para isso, ele que foi votado pelo povo, e não pelo Supremo Tribunal Federal, que é um órgão técnico, né, que carece dessa legitimidade, porque os ministros não são votados, mas que, ao mesmo tempo, tem que se pautar na função de guardião da Constituição, ou seja, de zelar pelos direitos e garantias que estão previstos na Constituição. É isso que a sociedade espera do Supremo Tribunal Federal. E a gente tem visto, por inúmeros fatores, hoje, o Supremo Tribunal Federal muito mais atuante na esfera penal do que efetivamente na sua essência, que é o controle de constitucionalidade das leis, ou seja, que é tirar do ordenamento jurídico uma lei que viole a Constituição. Então, esse perfil do Supremo tem sido muito criticado pela academia, não é uma crítica pessoal aos ministros, mas sim ao STF, como a gente também tem que repensar muito a questão das decisões monocráticas. O tribunal, como um órgão colegiado, tem que decidir coletivamente, quem decide monocraticamente é o juiz de primeira instância, ou seja, a gente precisa pensar no fortalecimento da instituição e não dos ministros. O que tem que ser forte numa democracia é sempre a instituição Supremo Tribunal Federal e não os ministros. Aproveitando que a gente está falando um pouco desse perfil, Bruno, nos últimos dias
os ministros ou ministros de Direitos Humanos, Silvia Almeida, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, até o vice-presidente Geraldo Alckmin, inclusive Edson Fachin, tem defendido que o nome de uma mulher negra seria importante para essa composição do Supremo Tribunal Federal. Gostaria de te ouvir sobre isso. Luciana, eu acho que seria ótimo a gente ter uma pessoa que tivesse esse tipo de representatividade dentro da Suprema Corte, desde que ela fosse uma pessoa que preenchesse todos aqueles requisitos, todo aquele perfil que nós colocamos nesse bloco, né? Não adianta a gente fazer uma escolha simplesmente por um critério identitário, se essa pessoa não tiver esse compromisso, e mais que um compromisso, tiver um histórico de defesa dos direitos humanos, da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Nós temos pessoas com esse perfil, sim, e seriam boas escolhas, como a doutora Vera Lúcia Araújo, que eu citei aqui um pouco antes. Temos pessoas que podem ser escolhidas com esse perfil, mas eu quero deixar bem claro que não é só um perfil racial, não é só um perfil de gênero que deve guiar essa decisão também, tá? Mas, na minha opinião, seria excelente, já passa da hora de termos uma pessoa, uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal, porque tem um tipo de entendimento, tem um tipo de vivência, tem um lugar que não pode ser preenchido por outras pessoas, e isso já ficou bem claro na nossa história. Acho que hoje nós temos essa maturidade, né, Luciana, para saber que há uma posição e essa posição não pode ser substituída, né? A gente não vai conseguir se colocar na pele de outra pessoa num país tão racista, estruturalmente racista quanto o Brasil. Inclusive, lembrando, Samantha, que em 132 anos de história, o STF só teve 3 ministros negros, homens, Pedro Lessa, Hermenegildo de Barros e Joaquim Barbosa. Você concorda com o ministro Edson Fachin e outros ministros do governo, o vice-presidente, que chegou a hora de ter uma mulher negra indicada para o STF? Olha, eu concordo plenamente e acho que a gente tem candidatas e candidatos que preenchem esses requisitos, que têm reputação ilibada, que têm notável saber jurídico. E se o Supremo é o órgão que é o guardião da Constituição e dos direitos e garantias fundamentais, eu acho que é importante que nessa composição ele tenha a representatividade da nossa sociedade, não é? De mulheres negras, enfim, de que essas pessoas possam ser ouvidas nesse julgamento, porque por mais que a gente defenda o direito, ninguém entende com mais, digamos assim, conhecimento do que alguém que passou, infelizmente, por uma série de preconceitos que a nossa sociedade ainda tem. Eu acho que elas vão ter um importante lugar de fala, vão ter um olhar atento, principalmente para a questão do racismo estrutural que existe, não é? E a gente sabe que o poder judiciário é um poder predominantemente branco e composto por homens. Então, o olhar feminino e o olhar de uma mulher negra, eu acho que vai ser muito bom para a gente refletir sobre a proteção dos direitos e garantias fundamentais. Eu acho que isso só vem a colaborar com a função da Suprema Corte no nosso país e dá, na verdade, a representatividade que o STF tem que ter, não é? A nossa sociedade é assim, ele tem que ser um espelho da nossa sociedade. Então eu vejo assim com muita alegria e fico muito feliz porque a gente tem no nosso país mulheres e homens que preenchem esses requisitos e a gente almeja que cada vez mais nós tenhamos mais mulheres com esse perfil aptas para ocuparem um cargo de ministra no STF. Eu não sei qual é a experiência de vocês, mas a gente vive numa sociedade que evoca com muita frequência a meritocracia, né? E muitas das vezes, por desconhecimento da população, o fato de a gente não ter representatividade em alguns setores e as pessoas não entendem que alguns setores precisam de indicação, não é uma questão de mérito, acaba prejudicando um debate importante do racismo estrutural no Brasil. Falei que não sei qual é a experiência de vocês, porque eu não sei até que ponto, Bruno, e eu começo com você, isso incomoda, te toca, o fato da gente ter uma justiça e no alto escalão a gente diz absolutamente branco, né? Poxa, Luciana, incomoda sempre e eu digo por quê. Nós estamos vendo, está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, uma importante questão sobre o perfilamento racial nas abordagens policiais.
e nós não temos uma pessoa negra que está julgando esse caso, né? Isso é algo que nos toca, é algo quando a gente vê a tribuna com vários advogadas e advogadas negras, como Gabriel Sampaio, como Priscila Pamela, ali suplicando por aquele direito, né? Ali postulando aquele direito, exigindo que o direito à igualdade seja aplicado de forma isonômica em todos os passos do processo penal. Nós não vemos pessoas negras julgando, que seriam o objeto daquele direito, né? Que seriam os destinatários daquele direito, para usar uma expressão mais feliz. Então, isso com certeza é algo que traz essa indagação para a gente, é algo que nós precisamos. Agora, novamente, é importante a gente colocar que nós não podemos trazer só essa questão, só a questão racial e só a questão de gênero, porque nós já tivemos um ministro do Supremo Tribunal Federal, que era uma pessoa negra, o ministro Joaquim Barbosa, mas que teve posições bastante duras, muito punitivistas, né, que trouxeram bastantes deformações para o próprio sistema de justiça criminal. E isso é importante a gente notar, né? É claro que a ideia de meritocracia, isso que eu estou dizendo não é a ideia de meritocracia. A meritocracia é a gente dizer que só os brancos podem, né? Como se não existissem pessoas negras e mulheres que fossem capazes. Não, existem mulheres negras e homens negros que podem ocupar essa posição. Eles só não têm a oportunidade. Aqui já não é uma questão de mérito, né? É uma questão de uma equidade que precisa ser colocada com muita seriedade nesse debate. E Luciana, eu não sei se a gente vai ter tempo de entrar aqui, eu acho que essa também era uma boa oportunidade para a gente rediscutir os critérios de indicação dos ministros ao Supremo Tribunal Federal, né? Do tempo de mandato desses ministros, que é um mandato vitalício. As pessoas ficam lá anos, ficam décadas, às vezes 30 anos. Nós estamos num mundo bastante dinâmico, onde coisas acontecem de uma hora para outra, onde, de repente, 5 anos de história do Supremo Tribunal Federal, se a gente tentar lembrar o que aconteceu nos últimos 5 anos, poxa, é o que aconteceu nos últimos 30 anos do Supremo Tribunal Federal, da década de 90 para trás. De decisões, de precedentes importantes, da quantidade de julgados. Eu acho que esse é um importante momento para a gente rediscutir isso. Por quê? Porque a gente tendo, por exemplo, mandatos mais curtos, de 10 anos, uma rotatividade maior, é uma oportunidade muito maior da gente trazer essa diversidade para a corte, para a gente trazer mais pessoas que pensam de maneiras diferentes para essa corte, para a gente não ter essa cristalização tão grande quanto a gente tem hoje. Esse é um debate áspero, é um debate difícil, que está longe de consenso. A doutora Samantha, constitucionalista, deve saber disso muito melhor do que eu, mas que precisa ser trazido. Agora que estamos discutindo tantos nomes, vamos discutir indicação também, vamos discutir critérios. É um bom momento para a gente fazer isso. Samantha. Bom, eu concordo, eu acho que é o momento da gente repensar isso, até porque a gente tem uma característica do nosso país que é de indicar ministros muito jovens, não é? Eles fazem carreira no Supremo Tribunal Federal. E se a gente olhar os demais tribunais constitucionais do mundo, eles são indicados como um coroamento da carreira, ou seja, quando vão para uma corte constitucional para prestar a sua colaboração para a sociedade, não para fazer uma carreira dentro de um órgão máximo da justiça. Então, eu penso que a gente precisa ter mandato para que haja essa renovação. A sociedade muda muito rápido e é preciso que a nossa sociedade esteja representada no Supremo Tribunal Federal. Concordo também com o doutor Bruno com a questão da meritocracia. Ainda faço aqui um elogio ao ministro Joaquim Barbosa, que foi um ministro que, pela sua expertise com currículo invejável, doutor em Direito, e que fez um trabalho magnífico no que diz respeito ao mensalão. Se ele não tivesse sido o relator do mensalão e desmembrado toda aquela ação, nós não teríamos um processo tão rígido contra a corrupção no nosso país. Portanto, eu acho que indicados negros e mulheres nós temos essa diversidade com competência, eles só precisam da oportunidade para chegarem na mais alta corte do país. Mas penso também que é necessário um mandato
não é? Como acontece na grande maioria dos tribunais constitucionais, pode até haver uma recondução, mas por um tempo curto. Normalmente, esses ministros ficam, que seriam 10 anos num tribunal constitucional, que seria o tempo necessário para dar a sua contribuição para o desenvolvimento do país. Mas esses cargos vitalícios com ministros muito jovens, eu acho que é ruim, digamos assim, para arejar esse poder judiciário, para que a gente consiga efetivamente que a sociedade seja representada num órgão que só existe para proteger os direitos e garantias fundamentais do cidadão. E é isso que a sociedade tem que ter em vista. Ou seja, quando meus direitos são violados, eu tenho que ter em mente que é o Supremo Tribunal Federal que é o órgão que vai garantir esses direitos. Daí a necessidade da gente ter um Supremo ativo, né, mas respeitando a função do Legislativo, que é de legislar, e um Supremo Tribunal Federal com diversidade, para que ele possa representar efetivamente a nossa sociedade. Porque os problemas da sociedade vão ser julgados por ele, eles estão sendo julgados por uma minoria e não por uma maioria. Uma última pergunta, e a resposta é bem rápida. Se vocês tivessem que fazer uma aposta que o presidente... Qual seria o primeiro nome indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de Cristiano Zanin, ou dessa pessoa que vai compor com a diversidade no STF? Samantha? Se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Cristiano Zanin. Você, Bruno? Eu não apostaria. Advogados não apostam, advogados não dão percentuais de chances, advogados olham, advogados opinam, mas nós não vamos ler o futuro. Eu não faria nenhuma aposta aqui, até porque a gente sempre se surpreende, né? Quem estava pensando no nome de Cássio Nunes Marques, o último indicado ao Supremo Tribunal Federal? Quantas pessoas apostaram nele, né? Eu não lembro de nenhuma, então eu não vou fazer nenhuma aposta aqui, fico na minha segurança. Tá certo, Bruno, não vale, né? Mas tudo bem, a gente aceita. Obrigada, então nós conversamos com a professora de Direito Constitucional, Samantha Meyer, e com o advogado criminalista Bruno Salles. Bem-vindos, voltem mais vezes.